Mas não tem um preço muito alto a ser pago por isso? Assim, porque é o seguinte, o fisiculturismo tem até uma frase clássica, né, de época de fórum, Leandrão, que a galera falava, fica orgulhoso, mas nunca satisfeito, Sim. né? Isso é um... Que diziam que era a frase do Arnold. Né? Falavam que era do Arnold, ninguém até sabe, hoje eu não mas sei, assinavam Arnold ali. Falavam que era uma frase do Arnold, essa que eu acho que é é um estilo, uma coisa que todo fisiculturista leva pra ele. Ele tá orgulhoso do que ele tá conquistando, mas ele sempre quer mais. Você perguntar pro campeão do Mr. Olympia na Open, o maior cara do mundo, né? Tipo, considerado o melhor físico do mundo na categoria dele, ele vai falar que ele quer mais. Você dedicar a sua vida, você cometer tanto sacrifício, você viver 24 horas por dia pra uma coisa que nunca vai te satisfazer, não tem um preço muito grande? Só fazer um insert. Porque aí a gente pode trazer aqui a vigorexia, que é Sim. uma anorexia de músculo, né? E aí você entende, por exemplo, que a anorexia faz muito mal pra saúde, lá e tal. E a vigorexia para um atleta de fisiculturismo? Não seria justamente, às vezes, o que motiva ele a Eu acho fazer que todo sim. dia? Eu acho que se você pegar, por exemplo... Mas aí será que deixa de ser uma psicopatologia? É que aí que tá. Uma psicopatologia, ela é considerada uma psicopatologia quando ela tem algum malefício para você e você entende aquilo como um malefício. Ou você tá tendo algum malefício social, financeiro, profissional, alguma coisa assim. Porque a psicologia, ela não é filosofia, né? Será que vale a pena? Não pensa vale? assim, ó. Pensa assim, ó. Ansiedade. Se você perguntar para todo mundo aqui nessa sala, todo mundo tem problema com ansiedade em algum momento. Mas talvez nem todo mundo tenha transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, você precisa ter essa ansiedade numa intensidade específica por um tempo específico. Um problema em relação ao corpo, cara, você tem que ter um problema numa intensidade específica por um tempo específico e que te dá um prejuízo específico. Se você pegar, por exemplo, a história do Coleman, cara, acho que é um exemplo mais didático disso do que a gente está falando aqui. O cara literalmente trocou a vida dele para ser um dos maiores. Hoje ele caminha hoje Não. Dificuldades, só com muleta e tal. por conta dos treinos e de toda a história E mais dele. do que isso. Pode ter sido um agravante, né? E mais do que isso, né? Ele não está arrependido. É, exato. Ele Mas não aí está. entra uma coisa legal, cara. Nós humanos, nós somos os únicos animais que conseguimos fazer uma coisa, ter motivação para fazer uma coisa que a recompensa vem depois que a gente morrer. Tipo, deixar uma herança para um filho, deixar um legado na vida. Você não vê um cachorro fazendo isso. Tipo, eu não vou comer esse bife aqui, vou acumular bife, porque eu quero que meus filhotinhos tenham uns bife para comer. Ele come. Você não vê nenhum outro animal fazendo isso. O único animal que faz isso é o humano. Até mais longe, né? Nós somos os únicos animais capazes de fazer coisas que os benefícios vão acontecer só depois da nossa morte. É totalmente contraintuitivo. Aí você tá jogando longe, né? Porque, por exemplo, o cachorro não guarda bife nem pra amanhã. Exato. Ele come tudo, fica cheio. Exato. Então o cara que faz isso e paga esse preço alto que você comentou, cara, é assim... Se ele não fizesse aquilo dali, ele ia colocar esse tipo de obsessão em um outro lugar, sabe? Eu costumo dizer, né, é até meio polêmico quando eu falo isso por aí, a galera às vezes polemiza muito em cima. Mas eu costumo dizer que todo mundo vai ter algum tipo de obsessão e algum tipo de vício. Basta escolher qual que você quer e qual que é mais adaptativo para sua vida, ou menos perigoso. Todo mundo vai ter, cara. Tem gente que tem problema com compra, tem gente que tem problema com droga, tem gente que tem problema com tem gente que tem problema com diversos tipos de coisas, cara. Tem gente que tem problema com o trabalho. O cara trabalha demais. Só que alguns tipos de vício, a sociedade dá um bônus para esse vício. Favorece esse vício. Então, um cara que trabalha muito, normalmente ele enriquece. Ou ele tende a ascender mais na vida, etc. Uma vigorexia pro atleta de fisiculturismo. O cara que tem eu costumo sempre falar isso, cara. A galera... Eu já atendi atleta. Não do bodybuilder, mas já atendi atleta de triatlon e já atendi atleta de UFC. Cara, essa pessoa entrou no meu consultório, eu atendi ela saiu da consulta e logo depois da consulta entrou um cara workaholic, multimilionário, dono de umas X números de empresa. Com empresa fora do Brasil e tal. Cara, as duas pessoas são muito parecidas. Aí depois entra uma pessoa que tem dependência de cocaína. As três pessoas são muito parecidas.
Eu vou te É falar. sério, cara. Você olha elas assim e fala, cara, o discurso é idêntico, só muda o objeto. Só muda o objeto. A pessoa depende daquilo, se tira daquilo, o humor dela mexe, ela quer cada vez mais. É a mesma coisa, cara. Se você não falar qual é a substância, você pode estar falando de um workaholic ou de um usuário de cocaína. É a mesma coisa. Isso já aconteceu comigo. Já atendi alguns, né? Não é um. Já atendi alguns alunos que eram viciados em droga e ficaram viciados em exercício. Então, aquela energia tá troca dentro. um vício pelo outro. Aquela energia que tá dentro dele, ela não se extinguiu. Ela só parou de canalizar pra cá e foi pra cá. É que bom pensa foi uma assim, coisa ó, boa. Pensa assim, ó. Os circuitos do cérebro envolvido com obsessão e impulsividade, eles são os mesmos para qualquer comportamento. A pessoa que corre ultramaratona de 100 km, ela tem no cérebro dela aquelas ultramaratonas que cai a unha do cara, ele faz xixi na calça, imagina, eles têm que botar esponja de água gelada pro corpo resfriar, porque aquece demais o corpo de tanto correr. Você olha aquilo, ele não é um comportamento que ele tá se machucando. Sim. Um atleta, cara, ele se machuca para fazer uma finalização. Ele não come, o rosto fica cadavérico. Aquilo ali, acho que todo mundo no meio do fisiculturismo sabe, não é saudável aquilo ali, né? Sim. O cara tá na elite, ele tá... Não é um comportamento saudável, você tá em restrição, tá treinando forte. O seu corpo acha que você vai morrer a qualquer momento. Você olha pro cara que tá usando algum tipo de substância, é um comportamento autolesivo. E aí é legal, sabe por quê? Porque você pergunta pra um cara que usa cocaína, por exemplo, cara que vai procurar tratamento. Você fala assim pra ele, cara, você gosta de usar cocaína? Ele fala, velho, eu não gosto. No início era legal, hoje eu não gosto. Porque minha namorada me deixou, gastei dinheiro, vendi coisa em casa, eu não curto usar cocaína. Mas eu preciso usar a cocaína. Porque os sistemas do cérebro envolvidos com motivação, com craving, de querer, de ir para cima daquele comportamento, eles são sistemas que muitas vezes eles fogem do seu controle racional. Então é um comportamento semi-automatizado. A pessoa que está fazendo uma maratona e tal, você pergunta para ela, cara, quando você está correndo ali, você gosta daquilo? Eu falo, cara, eu não gosto. Eu gosto depois. Eu gosto da ideia de ter conseguido fazer. Eu gosto da ideia de ter finalizado, de bater a foto com a medalha mordendo, de postar na rede social, de comprar um tênis novo, de ver os canais, de conversar, de ir no jantar de massas antes. Mas na hora que está executando o comportamento mesmo, não é legal. Às vezes, no momento ali da corrida, em alguns momentos pode ser legal. Você entra num estado de flow e tal, mas tem momentos que, você só quer parar. No fisiculturismo tem momentos que tá cansado, você não queria treinar, sua cabeça tá em outro lugar, você queria parar. Mas depois que finaliza tudo aquilo, é legal. Então, muitas vezes a pessoa não gosta daquilo, mas ela quer, ela precisa. Para a vida dela aquilo é importante, tem uma função, se vencer, etc. Então, o que eu quero dizer com isso, em linhas gerais para o pessoal entender, no seu cérebro as mesmas regiões envolvidas com vícios ruins são as mesmas regiões envolvidas com hábitos bons. No cérebro, cara, e isso é muito legal quando as pessoas entendem, a mesma região do vício é a mesma região do hábito. O hábito está no mesmo lugar que um vício, ou seja, um vício é um hábito. Um vício é um hábito. Você ter um vício em usar substância é um hábito. É um comportamento semi-automatizado que você realiza frente a um estímulo. Você ter um vício você ter um hábito de fazer exercício físico é um vício. É a mesma coisa. Isso que é legal. Então por isso que eu sempre falo pra galera, cara, você tem que meio que escolher os vícios que você quer ter. Tem aqueles que são menos problemáticos, tá ligado? Só que é muito mais fácil se viciar em droga do que em exercício. Porque exercício você faz, libera um pouquinho de mecanismos de recompensa. A droga libera... É agressivo. Cacetão. Você bota uma coisa de fora. A droga... Tem comportamentos... Isso a galera tem que entender. Tem um neurotransmissor envolvido tem vários neurotransmissores envolvidos por comportamento de vício e comportamento de compulsividade. Noradrenalina, acetilcolina, dopamina, endocannabinoides, que é como se fosse uma maconha de dentro do cérebro. Mas o principal de longe desses neurotransmissores é a dopamina. Quando você faz um comportamento, isso a galera tem que entender. Comportamento também libera dopamina. Você, por exemplo, vício em pornografia. Cara, uma inundação nos consultórios, bicho.
Inundação, cara. De 10 pacientes que passam no consultório, assim, tranquilamente uns 2 ou 3 é problema com pornografia. Isso é muito. Porque você tem uns outros problemas também que passam no consultório. Impressionante, cara. A pessoa Qual o problema que pode acarretar o vício em pornografia? O que você considera assim, a pessoa com problema? Primeiro, o vício em pornografia, assim, a pessoa tem que estar tendo algum prejuízo. E normalmente o que acontece? Perda de interesse pelo parceiro ou pela parceira. Então o cara joga tão alto a exigência dele em questão de excitabilidade sexual, 3 mina, 4 mina com o cara, ele olha pro lado, tá namorado no sofá, assim, ele, pô, não tem vontade, a libido acaba... Já atendi caras que se masturbava 10 vezes no dia, machucava fisicamente o pênis. Isso tá, cara, impressionante, assim, tá... Então, eu só usei esse exemplo para vocês entenderem que comportamentos também viciam. Pornografia, videogame, cassino. Ninguém pinga dopamina na sua orelha num cassino. Você viciou naquele comportamento de jogar. TikTok, né? TikTok. Academia, cara. Academia, treino, etc. Tem pessoas... Aí são graus. A pessoa às vezes é muito habituada. Pega um atleta de elite, se ele lesiona, a chance do cara deprimir é enorme. Porque aquilo ali, imagina tirar do cara um treino diário. A pessoa fica mal, não tem mais a logística, não tem mais o hábito, ir à academia, etc. Porque cada vez fica mais fácil apertar esse botãozinho da dopamina. Por exemplo, pornografia. É um negócio que antes, nossa, o cara conseguiu uma revista. Cara. Era o baita de um rolê, né? É, meu, agora escondidão. O cara, tipo, no smartphone celular, aqui, qualquer lugar, entendeu? E, cara, tem um estudo que saiu na Neuropsychopharmacology, uma revista do grupo Nature, que eles pegaram pessoas com problema de pornografia e foram olhar o cérebro delas. E eles viram que o cérebro de uma pessoa com problema de pornografia é exatamente igual a uma pessoa com problema com qualquer outra substância. Cigarro, qualquer coisa. Ativa as mesmas áreas. E no mesmo jeito. Por exemplo, pega uma pessoa que fuma cigarro. Como é que uma pessoa que fuma cigarro, que parou um tempinho e está uma semana sem fumar cigarro, e ela tá se cuidando ali para não recair. Normalmente a recaída dessa pessoa é quando ela vê alguém fumando, sente cheiro, ou vai nos lugares que normalmente fumava, barzinho, toma um drink e dá vontade de fumar. Ou seja, existe uma pista que liga, o que popularmente chama de gatilho. Na pornografia é igual, cara. Então o que eles perceberam? Um homem com problema com pornografia, eu falo homem porque é muito maior em homem do que mulher, já atendi mulheres com problema também. O homem com problema de pornografia, o que acontece normalmente? Ele vê um gatilho, então ele vê uma mina gostosa no Instagram, uma mina dançando no TikTok e pum, liga os circuitos ali motivadores de recompensa, ele vai. E como é muito fácil, né, cara? Você não precisa fazer o rolê da revista, você vai ali na internet, entra num site de pornografia e você assiste. Cara, é bizarro assim, velho. É um problema gigantesco, cara. Gigantesco. Vamos fazer um link. Por exemplo, eu atendo alguns alunos que eles só conseguem ter motivação usando esteroide. Só pra treinar natural não treina. O cara prefere parar de treinar. E se ele voltar a treinar, vira essa pista. Ele voltou a treinar e aí ele fala, pô, é como você falou, o cara que viu o outro fumando, ele não tá de fumar. Sim. Então ele voltou a treinar, tá naquele ambiente, com aquele ímpeto, o cara só volta, não é, Edson? Sim. O cara só volta ciclando. Mas é que você imagina, cara, o ciclando é tipo assim, isso. é que vocês têm que entender assim, ó, o nosso comportamento, para ele se transformar num hábito, é um comportamento que inicialmente ele tem que ser recompensador. Dificilmente você habitua uma coisa que você que não reforça você. Um exemplo. Por que tem o hábito de escovar o dente? Porque escovar o dente mantém os seus dentes limpos, evita dores, etc. É uma recompensa. Fugir de um problema também é uma recompensa. A pessoa que normalmente a razão, esforço, existe uma razão entre esforço e recompensa. Por exemplo, por isso que concurseiro se fode tanto, cara, do ponto de vista psicológico. Porque é péssimo pro cérebro que um concurseiro faz. Ele tem que estudar um tempão, ou seja, um esforço enorme, para uma recompensa longe e incerta. O cérebro gosta de recompensa rápida, grande e certa. O esteroide dá isso.
Pelo menos você vai conseguir uma recompensa mais rápida, com um pouco menos de esforço, não é que não tem esforço, mas bem menos do que seria Se você se dedicar igual, você vai ter muito mais resultado. Exato. Enfim. E aí o cérebro buga. Por que eu vou... É tipo assim, meu... Porque eu vou me esforçar. É tipo você trabalhar num emprego que te paga 5 mil trabalhando 8 horas por dia, e você tem outro que te paga 10 mil trabalhando 4 horas por dia. O dele é uns 100 mil. Essa analogia. Por que eu vou fazer isso, entendeu? Aí o cara desmotiva e volta depois só com esteroide. Mas isso muitas vezes é ruim, cara. Sempre. Por quê, Nesse cara? caso, é sempre ruim. Porque a pessoa perde o que eu gosto de chamar de limiar de percepção de esforço. A pessoa, ela desaprende, é mais ou menos assim, você fica assistindo vídeo de TikTok de 30 segundos o dia inteiro, lendo post de Instagram rapidinho, lê só a figura, não lê nem o textinho de baixo. Dá um livro pra uma pessoa acostumada com isso ler. Vai ser um tremendo de um trampo fudido, cara, porque o cérebro dela habituou. O nosso cérebro, ele é plástico. E o que é? Ele muda frente a essas experiências. Se você pegar um cérebro de um músico, o córtex auditivo do cérebro do músico vai estar muito mais, inclusive muitas vezes um pouquinho maior, claro que em milímetros, morfologicamente também, mas ele vai estar muito mais denso e complexamente conectado os neurônios, porque ele usa muito aquilo. Se você pegar, por exemplo, um cérebro de uma pessoa que aprendeu uma segunda língua, inglês, alemão, francês, italiano, o cérebro dessa pessoa é um cérebro menos propenso a desenvolver Alzheimer, porque ela usou mais o cérebro. Se você pegar o cérebro de um skatista, as regiões do cerebelo, regiões envolvidas com equilíbrio e propriocepção é identificar onde está o meu corpo sem eu olhar. Eu sei que minha mão está aqui, eu sei que se eu vim para cá eu pego um twin aqui, está perto da minha cabeça e tal. Porque eles precisam disso. Se você pegar um cérebro de uma pessoa que faz muito joguinho de memória, essa pessoa eventualmente vai ter uma região do hipocampo mais interconectada e mais complexamente densa. Então, a pessoa que faz isso, que só treina com o recurso, talvez ela dificilmente volte a treinar sem depois, ou vai ser um inferno desgraçado. Eu costumo dizer pra galera que o pessoal tem que se submeter a fazer o difícil, pro cérebro não acostumar só com o fácil. Eu falo isso pros alunos da consultoria, eu falei isso nos meus cursos também, e falo corriqueiramente em live, Instagram, etc. O pior momento para você usar esteroide ou aumentar a dose caso já esteja usando, ou é no começo, ou é quando você está estagnado. Porque eu vejo muitas pessoas que quando estão estagnadas, tipo, o cara vem ali comendo bem, vem treinando bem, né? Aí estagnei. Beleza, mas o cara não estagnou no limite natural dele. Aí ele vem e coloca um esteroide. O problema é que vai resolver o problema, só que não pela via certa. Então a pessoa vem, toma o esteroide, destrava, o resultado ela ganha. Só que ela não aprendeu os fundamentos, porque ela vai estagnar de novo e vai ser muito mais rápido agora. A referência vai ser outra. Exato. Quando ela estagnar de novo, qual que é a lógica do pensamento dela agora? Vou aumentar mais a dose, vou colocar mais uma droga. E ela nunca vai mais querer melhorar a dieta e treino, porque melhorar a dieta e treino dá muito mais trabalho do que adicionar uma dura na semana. E ela não percebeu